Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Ueza, sou pesquisador e professor no IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Bom, e agora a gente está dando início à nossa disciplina de metodologia científica para o mestrado profissional do IP, né, em Biologia da Conservação e Sustentabilidade. Só lembrando, né, que essa é uma disciplina que ela é uma disciplina obrigatória, né, pela CAPES. E a ideia dessa primeira aula é a gente entender o porquê, né, que a gente tem uma metodologia científica, tendo em vista que a gente tem um mestrado profissional, né? Então a ideia é mostrar qual que é a importância dessa disciplina, tanto para o desenvolvimento do trabalho, né, quanto relacionado com os próprios objetivos também do mestrado profissional. Tá bom? Então, esse primeiro vídeo é para fazer uma explanação a respeito disso e a gente discutir, né, um pouco sobre essa questão. Bom, então, a ideia aqui é a gente responder essas duas questões, né? Por que uma disciplina de metodologia científica e o que a gente vai tratar nessa disciplina ao longo dos próximos meses, então, né, no nosso mestrado profissional, tá? Bom, vou começar com essa primeira pergunta, né? Por que uma disciplina de metodologia científica? E aí, para responder isso, eu vou fazer uma comparação entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. E para fazer essa comparação, eu vou pegar dois exemplos, né? Um exemplo de mestrado acadêmico e um exemplo de mestrado profissional, de produto de mestrado profissional, tá? Como mestrado acadêmico, eu vou utilizar o meu próprio exemplo, né? Foi o mestrado que eu fiz, que foi um mestrado acadêmico. Eu fiz no Departamento de Ecologia, né, da Universidade de São Paulo, onde eu estudei o efeito, né, da conectividade estrutural e funcional e do tamanho de fragmentos na abundância de 7 espécies de aves de Mata Atlântica. Né? Então, eu desenvolvi uma dissertação, né, muito convencional, né, muito aos moldes, né, do mestrado acadêmico mesmo. E principalmente, né, o objetivo do mestrado acadêmico é justamente essa produção de conhecimento que é expresso num artigo científico, como a gente está observando aqui. Né? Então, basicamente, o objetivo, né, do mestrado acadêmico é a gente produzir conhecimentos, gerar conhecimentos e publicá-los, né, em forma de artigos científicos ou mesmo através de apresentações, né, em fóruns, né, científicos, né, como congressos, simpósios e assim por diante. Tá? Bom, então, o que a gente espera, né, desse mestrado acadêmico? Como eu mencionei, essa questão da geração de conhecimento, isso vai estar normalmente relacionado com uma publicação científica, né, como a gente viu lá anteriormente. E a ideia, né, também é a gente, a partir, né, dessa geração de conhecimento, a gente começar a gerar novas hipóteses também, né, a partir desse trabalho, né, que foi feito nessa pesquisa, estimular novos estudos, né? Então, a partir do momento que você tem novas hipóteses, novas perguntas, então você pode ter novos estudos sendo realizados também. Tá? E a ideia também é você dar uma fundamentação às teorias e às hipóteses vigentes, né, naquela área de conhecimento que você está trabalhando. No meu caso, né, a ideia era justamente colocar mais luz, né, nessa questão da conectividade funcional e estrutural. Né? Será que as espécies, né, percebendo de maneiras diferentes o ambiente, será que há uma diferença entre a conectividade funcional e a estrutural? E foi justamente isso que a gente verificou, que existe essa diferença justamente porque as espécies enxergam, né, a paisagem de maneira diferente. Então, é justamente isso, né, a gente gerar mais conhecimento, a gente, a partir das hipóteses, né, a gente testar essas hipóteses, tanto para aceitar essas hipóteses, né, e dar mais força para essas hipóteses, quanto você refutar essas hipóteses também. Tá? E aí também, né, e é claro que no nível muito mais avançado, você pode chegar também à proposição de novas teorias a partir desses estudos então. Tá? Bom, e aqui a gente está observando, né, essa parte de baixo aqui que tem esse gráfico, são as citações desses trabalhos, né, desse trabalho especificamente, na verdade. Então aqui a gente está observando que ele foi citado em 415 outros trabalhos, né, que é justamente essa ideia, né? Então a ideia é que esse seu trabalho ele seja utilizado,
né, como embasamento, né, para outras pesquisas também, para ajudar na discussão de outros estudos que são realizados em outros lugares também, né? Então, ou seja, cada vez mais consolidar aquele conhecimento relacionado àquele assunto. Tá? Então aqui a gente observa, esse trabalho foi publicado em 2005, né? Então a partir de 2005 você vê então uma frequência diferente de citações que foram feitas em relação a esse trabalho. Tá? Então basicamente é isso que se espera, né, de um mestrado acadêmico, essa geração de conhecimento, e que esse conhecimento então possa ajudar no fortalecimento daquelas teorias vigentes. Tá? Bom, e aqui, né, dando continuidade, aqui é uma tela, né, que na verdade é do Google Acadêmico. Eu aconselho vocês também a pesquisarem, né? É só jogar lá no Google, né, Google Scholar ou Google Acadêmico, e aí você vai entrar numa funcionalidade, né, da plataforma do Google, onde você pode então pesquisar trabalhos científicos, né? Então você vai lá e, assim como você faz uma pesquisa, né, para um determinado item, né, usando o Google, aqui também você coloca palavras-chave, né? Então, por exemplo, eu quero saber sobre biodiversidade na Mata Atlântica, né? Então eu posso colocar essas palavras-chave e ele vai me trazer então os trabalhos científicos relacionados com essas palavras-chave. Tá? E o que a gente está observando aqui são aqueles 417 resultados, né? Ou seja, 417 artigos que citaram o meu trabalho de mestrado que foi publicado, aquela publicação do meu mestrado. Tá? Então a gente consegue observar ali, o que é bastante interessante também, todos os artigos que têm uma relação com esse trabalho. Né? Porque se eles citaram, provavelmente ou eles trabalharam com fragmentação, ou eles trabalharam com a questão da conectividade, ou trabalharam com a Mata Atlântica, ou com aves. Né? Então é bastante interessante, porque você começa... É uma fonte de informação também para você buscar outras referências. Né? Então é bem interessante isso também, tá bom? E aqui facilmente a gente conseguiria, depois eu vou mostrar, né, no final dessa apresentação, eu vou mostrar mais especificamente essa tela, né, entrando lá no Google Acadêmico mesmo, para a gente explorar um pouquinho essas funcionalidades, tá bom? Bom, e aqui a gente tem um outro trabalho, né, que é o trabalho do Rafael, que fez mestrado, né, também no IP, e esse foi o produto final, né, da dissertação dele, né, do mestrado dele, que é esse livro, né, que chama Escolhas Sustentáveis. Qual que é a diferença, né, então, em relação ao que eu estava mostrando anteriormente, né? Que o livro do Rafael, na verdade, ele é muito mais aplicado, né? Então ele está falando sobre biodiversidade, está falando sobre o uso da terra, água, aquecimento global, né? Então ele tem um conhecimento técnico-científico, né, bastante aprofundado, mas ele tem uma linguagem que é diferente, né? Uma linguagem que é mais usual, que é justamente para atender um público mais amplo, né, que está interessado em saber sobre esses temas, mas que não necessariamente é um público acadêmico. Né? Então, ou seja, o trabalho do Rafael está fazendo uma ponte entre o conhecimento científico e essa aplicação desse conhecimento científico no dia a dia das pessoas, tá? Em diferentes áreas, né, que a pessoa possa atuar. Tá bom? Então é bem interessante, né, porque nesse caso o Rafael ele decidiu, né, escrever o seu trabalho de conclusão em forma de livro, né? Então depois ele publicou esse livro, que é essa capa que a gente está observando. Foram 2.000 cópias, né, que foram produzidas. Essas 2.000 cópias já foram vendidas, né, então já estão esgotadas, embora atualmente a gente ainda consiga comprar o livro, né, através dos e-books, né? Então você consegue em diferentes plataformas, né, comprar o livro em formato digital, e você, é mais interessante que você pode ter acesso também, né, a esse livro. Então, e aqui a gente observa, né, ele foi referência para concurso, né, do magistério, por exemplo,
no Rio Grande do Sul e em outros concursos também. Ele é utilizado, né, como referência em várias universidades, né, então os professores adotam o livro, né, passam esses livros para os alunos lerem, né, para eles aprenderem mais sobre essa questão da sustentabilidade. Portanto, ele tem um alcance, né, de público mais amplo do que teria um artigo científico, por exemplo. Né? Então, ou seja, por aqui a gente já está vendo essas diferenças. Né? Então, uma delas é que o mestrado profissional ele é muito mais aplicado. Ele se baseia também na ciência, né, em conhecimentos técnicos científicos, mas ele se preocupa muito nessa questão da aplicação. Né? Isso que é o grande diferencial. Né? E talvez seja até, eu costumo dizer que muitas vezes o desafio, né, de um aluno no mestrado profissional muitas vezes é maior do que o de um aluno acadêmico, né? Porque além, né, de ter que dominar essa parte mais científica, mais acadêmica, o aluno do mestrado profissional ele tem que pensar nessa parte também da aplicação e de que maneira que essas informações elas podem chegar até a ponta e de fato provocar, né, modificações em relação tanto à questão da conservação da biodiversidade quanto ao desenvolvimento sustentável, tá? Então é isso, né? O que se espera de um produto do mestrado profissional, né? Então a gente está pensando em resolução de desafios de conservação e sustentabilidade através da aplicação de conhecimentos técnicos científicos, né? Então a gente não está só preocupado em gerar novos conhecimentos, mas sim aplicar esses conhecimentos para a resolução desses desafios que a gente tem nessas duas áreas, né? Disseminação de conhecimentos técnicos científicos para um público mais amplo, né? Então o Rafael, como eu mostrei, né, ele publicou um livro que tem um alcance muito mais amplo, mas também, né, tem outros formatos, né, que poderiam ser utilizados, né, como manuais, cartilhas e assim por diante, tá? Ou seja, a gente faz essa interface entre o teórico e o aplicado, né? Então por isso que eu digo que a gente precisa, né, ter esse conhecimento da metodologia científica, porque a gente precisa pelo menos ter a capacidade de leitura, né, dos artigos científicos, da ciência que é produzida, que é justamente para a gente conseguir fazer essa tradução para essa aplicação, né? Então por isso é tão importante a gente ter essa disciplina de metodologia científica e a gente entender todo esse processo da geração desse conhecimento, né? Então, e muitas vezes também no próprio mestrado profissional, esse conhecimento também é gerado através dessas metodologias, né, que são utilizadas no método científico, tá bom? Bom, e aí o que a gente vai tratar então nessa disciplina, né, de metodologia científica? Na verdade a gente vai galgar, né, esses diferentes degraus, né? Então a gente vai fazer pesquisa bibliográfica, a gente vai fazer leituras de trabalhos científicos, a gente vai praticar, né, a formulação de perguntas e hipóteses, né, para os nossos trabalhos. A gente vai aprender como fazer um delineamento experimental, né, se eu quero testar uma determinada hipótese, de que maneira, né, qual que é a estratégia que eu faço para coletar esses dados, né? A gente vai falar sobre análise de dados, né? Então a gente tem que lembrar que boa parte da ciência atualmente ela é feita com base em dados quantitativos, né? E esses dados quantitativos eles necessitam de análises, né, para a gente conseguir abstrair as informações importantes, né, que tem nesses dados. Interpretação dos resultados, né? Então é importante também, principalmente quando a gente está lendo, né, um artigo, a gente precisa interpretar aquele resultado que está sendo apresentado, tanto à luz, né, do que o autor está trazendo como referência, quanto em relação à nossa própria experiência, né, que a gente tem nessa área também, tá? E também a gente vai praticar a elaboração de um trabalho científico, onde a ideia é vocês também escreverem, né, e produzirem materiais nesse formato mais acadêmico também, tá bom? E aí então a gente, para dar suporte, né, a essas etapas, né, da metodologia científica, a gente vai trabalhar com algumas ferramentas, né? Então, como por exemplo
Aqui a gente tem o programa R, né, que é um programa para análise de estatísticas. A gente vai trabalhar com a base de dados, né, do periódicos CAPS, né, que a gente vai passar para vocês também, né, a forma de acesso. Então todos os alunos, né, do mestrado do IP vão ter acesso a essa base para fazer pesquisas. Como eu mencionei, né, tem o próprio Google Acadêmico, onde a gente pode fazer também essas consultas, né, e essas buscas pela literatura, com base, né, tanto em autores quanto em palavras-chave. A gente vai utilizar o Mendeley Desktop, né, que é uma ferramenta, tem uma parte dela, né, que ela é gratuita, para a gente fazer para a gente facilitar, né, a nossa organização da nossa base de dados, das nossas referências, né? Então vou mostrar para vocês que é muito mais fácil se a gente trabalhar com o Mendeley, para depois a gente fazer citações no nosso trabalho também, tá? E aqui eu estou colocando o YouTube também porque atualmente a gente tem muito material que é muito bom, né? Que são vídeos, né, que são disponibilizados, né, na internet, que são muito interessantes e podem ajudar bastante no entendimento de alguns conceitos que às vezes são um pouquinho mais difíceis, tá? Então, basicamente é isso que a gente vai utilizar para a gente galgar esses degraus, né, e chegar ao final dessa disciplina com toda essa bagagem, né, para prepará-los na hora de fazer o trabalho de vocês do produto final, tá bom? Bom, e aqui é só uma síntese, né, do que seria essa metodologia científica, então, onde a gente inicia, na verdade, com as perguntas, né, ou as nossas hipóteses, já antecipando que nem sempre há necessidade de fato da gente ter hipóteses no nosso trabalho, mas a gente precisa sim de uma pergunta. Essa pergunta, né, ela vai ser originada tanto nas observações, né, que a gente faz no nosso mundo, mas também a partir das informações que a gente já tem, né, de conhecimento, das teorias, né, que a gente já tem a respeito dos fenômenos e os diferentes elementos que acontecem no nosso planeta, tá? Então, a ideia é a gente, a partir dessas perguntas, né, a partir do momento que você tem perguntas e você tem hipóteses, né, você precisa então de dados, né, que são coletados, muitas vezes coletados em campo, para poder responder essas perguntas ou testar essas hipóteses, né? O que a gente chama aqui de variáveis, né? As nossas variáveis que a gente vai trabalhar, que na verdade constituem, né, no final, eles vão constituir os fatos ou as evidências, né, para que a gente consiga relacionar diferentes fatores, né, ou diferentes fenômenos que acontecem na natureza, tá? Bom, a partir do momento, né, que você tem essa pergunta e essas hipóteses também, a gente tem que pensar em estratégias de como que a gente vai coletar esses dados também, né? Então isso está relacionado com o desenho experimental, né? Então, de que maneira que eu vou coletar esses dados para eu conseguir responder essas perguntas, né? E esse desenho experimental a gente pode categorizá-los também em diferentes tipos, né? Então a gente tem um tipo ANOVA, o tipo regressão e o tipo tabular, tá? Então isso é uma forma de fazer essa categorização que vai depender muito do tipo de dados que você tem de entrada nessas variáveis que a gente selecionou, tá? E a partir do momento que você coleta essas informações, então a gente pode utilizar diferentes ferramentas estatísticas, como a gente está observando aqui, teste-T, ANOVA, regressão, correlação, para a gente fazer essa relação então entre essas variáveis, tá? E a partir disso, então, né, lembrando que também, né, essas análises elas são baseadas em probabilidades, né? Então em modelos probabilísticos. E na verdade são essas teorias, né, essas análises, essa base probabilística que permite com que a gente consiga fazer inferências então,
Ou seja, a partir das nossas amostras, a gente vai fazer inferências para um todo, né? O que a gente chama de população. Não população em termos população humana, por exemplo, né? Que poderia ser, mas na verdade população em termos estatísticos, né? Em relação àquilo que a gente está medindo, né? Porque a gente quer fazer, a gente tem um determinado fenômeno que a gente quer mensurar, ou a gente gostaria de avaliar, a gente coleta amostras, né, relacionadas com esse fenômeno, mas quando a gente vai fazer a inferência, a gente quer fazer a inferência do fenômeno como um todo, e não em relação apenas à amostra, né? Essa é a grande diferença e o grande poder da estatística em si. E por isso a importância também de se estudar a estatística, e a gente vai falar bastante também dessas análises ao longo do curso, tá? E a partir então dessas análises a gente consegue fazer essa inferência estatística, ou seja, a gente consegue fazer uma inferência de volta, né, ao nosso planeta, à nossa região, à nossa paisagem, aos objetos que a gente está estudando, tá? Então é esse esquema, né, esse ciclo que a metodologia científica ela se baseia, né? Então sempre a gente está buscando alimentar, né, esse ciclo e cada vez mais gerar mais informações e mais conhecimento a respeito dos fenômenos que acontecem na natureza, tá bom? Então isso aqui era só um esquema, né, para a gente ter uma ideia geral, né, do que a gente vai ver, mas a ideia então é a gente passar por todas essas etapas, tá bom? Bom pessoal, eu vou parar esse vídeo aqui para esse vídeo não ficar muito longo, e aí a gente continua então nos próximos vídeos, tá joia? Um abraço, até mais.